Boa noite a todos. Boa noite. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Taquarituba, neste dia 14 de dezembro de 2019. Eu trago o abraço do pessoal de Avaré para todos vocês, porque o entrosamento que existe entre as nossas casas, entre os irmãos das casas, é realmente muito grande e isso faz com que a gente se sinta em casa. E nós estamos no final do ano e eu não poderia deixar passar o tema Natal. O tema Natal Espírita. Mas o que é Natal Espírita? Natal é Natal? Não. Nós vamos falar de Natal Espírita. Em poucas palavras, o que quer dizer Natal Espírita? Natal Espírita quer dizer mais Jesus Cristo e menos Papai Noel. Esse é o verdadeiro Natal Espírita. Mais Jesus Cristo e menos Papai Noel. Mas hoje em dia, a palavra Natal, ela imediatamente nos remete a Papai Noel. Sim, Papai Noel, Natal, Papai Noel. E por onde nós passamos? Pelas ruas, pelas casas, pelo comércio, nas empresas, nas casas religiosas, nos shoppings. O que mais se vê? A figura do Papai Noel. Papai Noel rodeado de enfeites que lembram este bom velhinho. Raramente, mas muito raramente, se vê a imagem de Jesus associada ao Natal. E eu fico pensando comigo, e se fosse o meu aniversário, 25 de dezembro? Eu fico imaginando se os meus amigos, se os meus parentes viessem no dia do meu aniversário, adentrassem a minha casa, sem ao menos olhar para mim, sem me cumprimentar, fossem para a minha área gourmet, enfeitassem, seja com enfeites vermelhos, ou com clubes de futebol, seja lá qual fosse o enfeite, fizessem churrasco, bebida, colocassem luzinhas, enfim, fizessem uma grande festa, com churrasco e muitos presentes, no meu aniversário. Aí então, todos eles, aqueles que eu amo, depois de muito comer e beber, trocam entre eles presentes, dão presentes para os seus filhos, seus netos, seus amigos. Mas ninguém se lembra de dar um presente para mim, que sou o aniversariante. E depois, eles vão embora, felizes de terem festejado o meu aniversário. E nem ao menos se dignam a me falar tchau. Eu fico pensando, e se fosse comigo que estivesse acontecendo isso? Como é que eu me sentiria vendo aqueles que eu mais amo fazendo isso comigo?
E juntamente com esses meus pensamentos, eu fico paralelamente imaginando como é que deve se sentir o verdadeiro aniversariante de Natal, o nosso querido Mestre Jesus. Jesus que trabalha por nós desde a criação do planeta Terra. Trouxe para nós o seu Evangelho para nos ajudar a sofrer menos com o seu Evangelho, nos ajudar a evoluir mais. Mas para isso, ele não veio passear, ele veio sofrer. Ele sofreu no Calvário, morreu na cruz por nós. E continua até hoje cuidando de todos nós. E nós estamos fazendo a ele uma enorme desfeita no dia do seu aniversário. Ou não? Mas então o que é Natal, Heitor? Bem, tudo isso começou. Vamos lá em Lucas ver como é que isso começou. Em Lucas 2, parágrafo 10 e 11 diz assim: eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, 25 de dezembro, um Salvador, é o Cristo Senhor, na cidade de Belém. Então, está provado, 25 de dezembro é aniversário de Jesus, segundo os registros. Segundo os registros. Mas sem nenhuma intenção de fazer crítica a quem quer que seja, mas apenas relatando fatos históricos. Consta que a Igreja de Roma, apesar de combater ferozmente o cristianismo, não pôde conter o seu crescimento, chegando a um ponto que no Império Romano mais da metade da população era cristã e a outra metade menor eram católicos. Vocês todos conhecem um ditado que diz assim: a mão que não se consegue cortar, se beija. E foi o que a Igreja Católica de Roma também fez. Ou seja, ela se curvou, ela se converteu à doutrina do Cristo. E por um decreto do imperador Constantino, isso no ano 313 depois de Cristo, ou seja, 280 anos após crucificarem, eles crucificarem o meio Rabi da Galileia. Essa é a história. 280 anos depois, tá? Maravilha, ficaram também cristãos. Ótimo. Uma grande ajuda. Naquela época, a Igreja Romana ainda comemorava no dia 25 de dezembro uma festa pagã. Ou seja, Jesus morreu em 33 até o ano 3013. E depois disso ainda comemorava-se 25 de dezembro não o nascimento de Jesus, mas sim uma festa pagã, tá? Que existia desde a Roma antiga. E a finalidade desta festa era homenagear o Deus Sol. Natalis Solis Invicti, ou o nascimento do Sol Invicto. E este Deus Sol era considerada a primeira ou a maior divindade católica do Império Romano. Passado um tempo do ano de 313, 37 anos após o catolicismo virar cristão, isso então no ano 350 depois de Cristo, por um decreto do Papa Júlio I, essa mesma data que era do Deus Sol, 25 de dezembro, tá? Foi considerada, foi também definida para comemorar o nascimento de Jesus,
Tá? Então foi um decreto que decretou que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Mas os historiadores dizem que não é bem isso, mas não vem ao caso. Ok? Bom, então, a partir do ano 350, tá? É que Natal e Jesus estão juntos, tá? E então Jesus passou a ser considerado pela igreja, estou falando da igreja primitiva lá de Roma, dos anos 350, como um verdadeiro sol de justiça, ou seja, mantiveram o vínculo do Deus Sol com Jesus, não perderam o Deus pagão deles. Tudo bem, essa é a história. Com o passar do tempo, os hábitos e costumes diferentes de diversas culturas continuaram a ser incorporadas, introduzidas no Natal, impregnando-o de simbolismos que não existiam no cristianismo primitivo, ou seja, nos 3 primeiros séculos. Então, aquela árvore natalina que nós conhecemos, por exemplo, ela é uma contribuição alemã que foi introduzida no Natal no século XVI. O presépio foi uma ideia do nosso maravilhoso Francisco de Assis, nosso querido Francisco de Assis. Isso no século XIII. As bolas de Natal representam as pedras primitivas que enfeitavam o Natal. Também os alimentos como a maçã, a pera, a ameixa e todas as outras. As velas e as lâmpadas nas árvores são referências ao Cristo, entendendo ele como a luz do mundo, o vínculo dele com o Deus Sol. E a estrela no topo da árvore recorda a estrela de Belém, por ocasião do nascimento de Jesus. Nós podemos também observar que este Natal de hoje, que é propagado pela mídia, ele tem fins exclusivamente consumista. Então ele é o Natal de Mamon, o Deus do dinheiro. É um Natal que visa dinheiro. Com isso, fala-se muito mais em Papai Noel do que em Jesus Cristo. Vamos lembrar, gente, que nós já temos muitas datas festivas que nós obrigatoriamente comemoramos. Por exemplo, nós já temos o Dia das Crianças, onde os nossos filhos recebem presente. Temos também o Dia das Mães, onde as mães recebem presente. Dia dos Pais, onde os pais recebem presente. Ok? Além disso, nós temos o dia de aniversário, que é das crianças, do pai, cada um no seu dia. Então, todo mundo recebe presente. Então, no mínimo, 2 vezes por ano, cada um recebe um presente. Ok? Agora nós temos o dia do Natal. Sendo que do que nós falamos até agora, Natal não tem nada a ver com os filhos, com as mães, com os pais, com os netos, com os avós, com nada. Não tem. Porque Natal é a comemoração do nascimento do menino mais humilde, ou do homem mais amoroso que viveu sobre a face da terra, o nosso amigo Rabi. Então, eu e tu não vejo como certo nós saímos desenfreados de loja em loja, buscando conseguir comprar presente para todos, às vezes não cabendo no nosso salário, e nem se juntarmos o 13º ainda ficamos endividados. Naquela fobia de comprar coisas. Não, meus irmãos. Não é assim que esse humilde colega, amigo de vocês, sente o Natal. E eu espero que a maioria de vocês que me veem, ou também esses que vão me assistir na tela, possam concordar comigo.
Porque senão vejamos, se Natal é aniversário de Jesus Cristo, então é para Ele que a nossa atenção e os nossos pensamentos devem se voltar. Não é isso? É para Ele. Nesse período que antecede o Natal, temos que nos concentrar em quem? Em Jesus, é Ele o aniversariante. Vejamos outra coisa, por exemplo, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Então ele deveria, ao menos, no último mês que antecede o Natal, na última quinzena, o Natal, como é um país amplamente cristão, ele ter toda a sua mídia, todos os templos de todas as religiões cristãs, as escolas, os teatros, focados nesse importantíssimo acontecimento, direcionando assim as suas programações para melhor lembrar o nascimento deste homem mais importante que nós conhecemos. Aproveitando esses dias que antecedem, para ensinar aos cristãos, ensinar os motivos pelo qual Jesus teve que nascer entre nós, a sua missão aqui na terra, os seus ensinamentos, os seus comportamentos que ele teve diante das diversas situações que conviveu, que enfrentou. Vocês acham estranho isso? Pois é assim que fazem os países onde o Messias dele é Moisés, onde é Maomé, onde é Buda. É assim que eles fazem. Eles glorificam quem realmente precisa ser glorificado e não Papai Noel. Então o verdadeiro Natal é presentear Jesus. Que jeito? Presentear Jesus como? Bom, lembremos, ele mesmo deu a dica de como devemos fazer isso. Ele deu. Lembre, ele disse assim: tudo o que fizeres aos meus pequeninos, é a mim que farás. Tudo o que fizeres aos meus pequeninos, é a mim que farás. Está aí? Então, Natal é o quê? Natal é sinônimo de caridade. Natal é tempo de voltarmos os nossos olhos para quem tem menos do que nós, para quem sofre mais do que nós, ou seja, para os pequeninos de Jesus. Este, no meu entender, é o verdadeiro Natal, o Natal espírita. Heitor, mas o comércio precisa vender, senão vai gerar desemprego, crise, as indústrias. Precisa rodar a economia. É verdade, precisa. Então, se isso é um problema, vamos arrumar uma solução para isso. Por exemplo, vamos estimular em nós cristãos o sentimento de caridade através da mídia, das escolas, de todos os lugares. Então, acionemos a mídia, eduquemos os cristãos, estimulando os cristãos a gastar no Natal com os pequeninos de Jesus. Fazemos para nós o ano inteiro, por que não podemos fazer um dia para o próximo? É muito. Raciocinemos então. Qualquer um de nós, olha a situação, qualquer um de nós
Pode, num curto espaço de tempo. Seja por perder o emprego, seja por adquirir algum vício, ou por alguma doença. Qualquer um de nós pode, de um momento para o outro, sair dessa situação tranquila e estável que estamos, para passar para uma situação financeira de miséria e de penúria. Qualquer um de nós está sujeito a isso. E nós espíritas sabemos que também na próxima reencarnação podemos voltar em uma situação também de penúria. E nós temos que vivenciar uma situação semelhante aos dos nossos irmãos, que hoje nós viramos as costas. É falta de inteligência nossa. Se nós cuidarmos para que não existam miseráveis, nós nunca seremos. Nem em próximas reencarnações, porque não vai existir miserável. Nós estamos contribuindo para que não existam. Mas não. Então, a gente só pensa em nós. Então, se é uma comemoração do nascimento de Jesus, por que eu vou dar presente aos meus filhos, aos meus netos, se eles já recebem no aniversário, no dia da criança? Eu até posso dar presente para eles nessas épocas. Aos meus filhos, meu neto, meu filho, até posso. Mas desde que os primeiros, ou seja, os melhores presentes de Natal, já tenham sido entregues ao verdadeiro aniversariante, que é Jesus, por intermédio dos seus pequeninos. Ao menos nós que somos espíritas, temos de ver o Natal sobre a ótica cristã, que vai além dessa troca de presentes e da realização do banquete natalino, atividades típicas das festividades de Noel. Nós espíritas já compreendemos a importância de renunciar a esses excessos de qualquer ordem nas comemorações natalinas. Excessos como beber demais, comer demais, desperdiçar demais. Optando, ou seja, preferindo a alegria de presentear um aniversariante, Jesus, com a ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, com um ideal de louvor ao sublime natalício. Nós espíritas já compreendemos isso, já sabemos disso. Eu conclamo, meus irmãos, eu conclamo. Nós não podemos ser cristãos sem Cristo. Nós não podemos vivenciar um cristianismo de aparência. Para termos paz de espírito, uma vez que nós temos a compreensão, nós não podemos continuar a ser espírita, mas não praticante. Ser espírita? Sou, mas não praticante. A gente vê falar isso, não é? Não frequento. Lembre-se, muito será cobrado a quem muito foi dado. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Vamos continuar sendo não praticante? O Espírito, Olavo Bilac, nos ensina com uma frase dizendo assim: ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira. Repetindo, ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira, indistintamente, seja quem for.
Mas, certamente, não vamos desanimar, né, gente? Pela nossa evolução, que sempre vai ocorrer, chegará a época em que Jesus, o guia e modelo da humanidade terrestre, será realmente reverenciado em espírito e verdade. Nosso amigo querido Emmanuel destaca 3 reverências a Jesus. A primeira, ele diz, o nascimento, o significado da manjedoura, que nos traz o entendimento da lição de humildade de Jesus. Segundo, o exemplo da vida de Jesus, a necessidade de copiarmos mais Jesus, de forma que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, palavras e atos se espelhem no modelo mais perfeito que Deus nos enviou. E a terceira reverência que Emmanuel faz é termos a gratidão a Jesus pelo Evangelho de amor, Evangelho esse que nos ajuda a crescer, a evoluir, e pelas inúmeras bênçãos que em nome de Deus Jesus nos concede cotidianamente com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa profissão, principalmente honesta, né? E a nossa vivência espírita. Então, aquele que é espírita consciente, ele procura se manter distante desse excesso de simbolismos e rituais religiosos. O cristão que ama mesmo Jesus procura festejar o Natal expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. O Natal é uma dádiva do céu para nós, pois ele significa Natal, nascimento. Então Natal é sentir Jesus nascer, é sentir Jesus brotar no seu coração, dizendo que todo dia é Natal. Todo dia é Natal para aquele que ama Jesus. É Natal para aquele que quer se transformar numa carta viva e anunciar o seu Evangelho a todas as criaturas ainda desatentas e sofredoras do nosso mundo. Somente assim nós ouviremos no íntimo da nossa alma e entenderemos a saudação inesquecível dos anjos ao nos dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, irmão, engrandece-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que pouco se propõe a executar. Se por um acaso tendes condições de dar valores em dinheiro, e além disso, as contribuições do entendimento moral, distribui ainda as joias sublimes do perdão e da caridade a todos aqueles que fizeram e que ainda te fazem sofrer. Na parábola, o óbolo da viúva, Jesus estava diante do gasofilácio. Observava ele o modo como o povo doava o dízimo, e muitos que eram ricos doavam de mãos cheias de moedas de ouro. E tendo chegado uma pobre viúva, ela lançou 2 pequeninas moedas que somadas valiam 1 denário, semelhante a R$1. Jesus imediatamente convocou os seus discípulos e lhes disse: em verdade vos digo que mais doou essa pobre viúva do que todos os que doaram grandes somas. Sabem por quê? Porque todos os outros doaram o que tinham em muita abundância. Isso não irá lhes fazer falta.
enquanto que esta senhorinha doou da sua mesma indulgência tudo o que ela tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Essa parábola nos ensina que doar é partilhar aquilo que nós temos menos. Não é doar só o que está sobrando, isso não é doar, você se desfazer. Está sobrando mesmo. A verdadeira doação, a doação que é feita com amor, é aquela que doamos quando tiramos parte do que vai nos fazer falta. Esta é a verdadeira doação, essa é a verdadeira caridade. A outra ajuda. Vai matar a fome de alguém? Vai. Devo fazer? Deve. Mas procure fazer aquela que vai ser difícil para você fazer. Então o sublime, o melhor da caridade, seria cada um de nós, em seu próprio trabalho, no emprego das suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade, procurar os recursos que nos faltam para realizar ali suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Seria grande, sem dúvida, a nossa satisfação de poder socorrer largamente a todos os indigentes, a todos os pobres. Seria maravilhoso a gente poder fazer isso. Mas, se isso é impossível para nós, é necessário submeter-se a fazer aquilo que se pode. Ao menos aquilo que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar lágrimas. E também não devemos deixar de ser caridosos porque não possuímos ouro. Então, aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 formas, 1000 ocasiões de fazê-lo. Então, que a procure e a encontrará. Se não for de uma maneira, vai ser de outra, pois não há uma só pessoa, no livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, ou dar alguma consolação, ou amenizar algum sofrimento, seja ele físico ou moral, ou tomar uma providência útil para quem quer que seja. Então, na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para se doar. Então, quem não puder doar dinheiro, que doe roupa, doe comida, doe seu tempo, doe seu esforço, doe seu trabalho, doe sua atenção, doe seu respeito, o seu carinho ou o seu perdão. Isso também é esmola do pobre. Isso também é o obro da viúva. Agora, sinceramente, meus irmãos, se você não consegue doar nada disso, nada mesmo, eu sinto muito em te dizer, mas você é verdadeiramente um pobre. Por quê? Porque detém a pobreza moral, detém a pobreza de espírito. Então eu sinto mais ainda em dizer que quem está precisando de caridade não são os pobres, é você, meu irmão. Ah, mas Natal é festa. Ah, é? Então vamos festejar. Mas para festejar, vamos antes tirar a poeira, as teias de aranha da casa, enquanto tiramos os maus pensamentos que povoam os nossos corações, a nossa cabeça, como o ódio, o ressentimento, a inveja, o egoísmo. Afastemos os móveis para fazer a limpeza. Então afastemos também as atitudes negativas, como o pré-julgamento, a rejeição,
a condenação, as críticas grosseiras, mentiras, cinismo, maledicência, avareza. Vamos limpar as janelas, final de ano. Então vamos limpar também os nossos olhos, para ver as pessoas à nossa volta e prestar atenção aos seus sentimentos, aos seus sofrimentos e às suas necessidades. Natal é um período em que nós devemos fazer faxina em nossas almas. Recordemos, amigos, recordemos, irmãos espíritas, nós ainda somos espíritos jovens e por isso nós somos passíveis de muitos erros, de desequilíbrios. Então limpar a nossa alma, o nosso coração, é uma atitude de caridade para conosco mesmo. Portanto, vamos perdoar os nossos próprios erros, vamos tolerar os nossos vícios que ainda temos, um dia não teremos, vamos controlar os nossos desequilíbrios, e isto sim é o que chamamos de autocaridade. Tenhamos caridade também com as nossas falhas, as nossas faltas, caridade com as nossas dores e tristezas, caridade com os nossos medos e inseguranças, caridade com as nossas mágoas, com as nossas aflições. Nós só poderemos ser caridosos com o nosso próximo quando soubermos aceitarmos e acolhermos a criança espiritual que nós ainda somos, criança que ainda pede colo em momentos como este, o de agora, em que o nosso planeta passa por tantas mudanças, tantas transformações. Terminada a limpeza do lar cristão, aí sim, vamos iniciar a decoração, vamos enfeitar a casa para a festa, vamos embelezar a alma, vestindo-a de humildade, ternura, compaixão e carinho, encher-se de atitudes positivas como acolhimento, respeito, gentileza, generosidade, procurar transmitir às pessoas próximas ou distantes sentimentos altruístas como confiança, autoestima, paz, fé, esperança. A casa já está limpa? Então, prepare a sua mesa, decore o seu lar, inunde a sua família de alegria e cerque os seus amigos de mimos e carinho. Mas faça isso, faça tudo isso pensando em Jesus, pois Ele é o melhor amigo de todos nós. E quando o Natal chegar, estará tudo pronto. Então, abra a porta principal da sua casa, eleve os seus braços para o céu e diga bem alto: pode entrar, que a casa é sua. Seja bem-vindo. Parabéns, Senhor Jesus, pelo seu aniversário. E eu gostaria de encerrar, uma vez que é a última vez que eu venho aqui esse ano, se Deus quiser estaremos no próximo, com uma oração. E essa oração já vai servir como uma vibração para os pais. Um texto de Lúgero de Souza. Oração da gratidão. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos e irmãos a caminho, porque bem sei
que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito. Quando me tira do meu comodismo, trazendo-me as dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que me amam, tolerando, aceitando-me e não me julgando. Obrigado, Pai, por mais um dia de sol, um dia de chuva, de raios, de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando inclusive os miasmas produzidos por nós homens. Jesus, nosso Mestre maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado. Obrigado pela compreensão, pela paciência e a tolerância, e que eu possa também proceder dessa mesma forma com meus irmãos que estão no meu caminho. Obrigado a todos. De alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama a todos, indistintamente. Obrigado, Pai maior, Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus, nosso grandioso Mestre. Parabéns. Amém. Feliz Natal a todos. Que Deus